Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Gestão, o podcast da Associação dos Municípios Alagoanos. Hoje nós trazemos mais uma voz importante para o municipalismo que vai nos explicar um pouco mais sobre os desafios da assistência social. Hoje trazemos aqui a presidente do COEGEMAS, Giselda Lins. Giselda, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito esse convite. Vamos hoje conversar um pouco sobre os desafios da assistência social e também um pouco sobre o Censo SUAS, né? Então, para começar, Giselda, explica pra gente o que é o COEGEMAS. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. A Associação dos Municípios Alagoanos, sempre muito parceira do colegiado. Então, o COEGEMAS é o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social. É a instituição, sem fins lucrativos que atua em defesa dos municípios na pasta da assistência social. Nós temos o CONGEMAS, que é o nosso órgão nacional, que atua em Brasília, com cadeira na CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite, onde se discute sobre recursos. E no mesmo formato do CONGEMAS, cada estado da federação tem um COEGEMAS. Em Alagoas, nós temos CNPJ, temos reconhecimento legal, não é? E é isso, a gente está sempre junto dos gestores de assistência. O colegiado ele mobiliza, ele sensibiliza, ele articula questões pertinentes ao SUAS, né? A nossa política de assistência social. E aqui em Alagoas, como é que funciona o COEGEMAS? Nós temos uma diretoria, na qual estamos presidentes, somos 30 membros, dividido no estado de Alagoas por regiões, as 9 regiões são representadas e por porte. Então tem o regimento, o estatuto, e aí a gente se reúne de forma online ou aqui mesmo. A AMA é muito parceira, sempre que a gente precisa, o presidente sempre disponibiliza o auditório. Nós ainda não temos sede própria, a gente tem muitos parceiros, como o CRP, a própria SEAD, Secretaria de Estado, e a AMA. A AMA é uma parceira de grande importância. Então, assim, todas as vezes que precisamos tratar de questões da gestão da assistência, estamos articulados e sempre conectados com o CONGEMAS, o nosso órgão nacional. Eu sempre costumo fazer um pouco a relação de que a AMA, ela reúne os prefeitos para discutir temas cruciais dos municípios. E a gente tem outras instituições em que reúne também pessoas para tratar de temas mais específicos. A gente já trouxe aqui o presidente do COSEMES para falar sobre saúde, e a Giselda está aqui para falar sobre assistência social, porque o COEGEMAS também tem esse papel de reunir os secretários municipais, não é isso, Giselda? Sim. A exemplo do COSEMES, o COEGEMAS é o órgão, o COSEMES é com o secretário de saúde, o COEGEMAS com o de assistência, a Undime, educação, então, no mesmo formato. Então são todos esses parceiros que juntos da AMA, constroem o municipalismo em Alagoas. E aí eu queria que você falasse um pouco também sobre o SUAS. Qual é a origem, Você estava me explicando um pouco sobre essa diferença da gestão da assistência social dentro dos municípios. Como é que isso funciona? A assistência social se tornou política pública juntamente com a Carta Magna, com a nossa Constituição Federal, em 1988. A partir disso, ela não foi vista mais como benesse, como favor, como caridade, e sim política pública, É o tripé da Seguridade Social: saúde, a assistência e a previdência. A partir disso, vieram vários avanços, e o SUAS, já é o aprimoramento. Temos a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, de 93, e o Sistema Único de Assistência Social surgiu em 2005 e a lei em 2011, e ele veio aprimorar toda a sistemática da assistência. O SUAS tem a tipificação, que por exemplo, a proteção social básica, que estão os CRAs, as prevenções, a porta de entrada da assistência são os CRAs. Aí vem a proteção social especial, que são os CREAS, é quando o direito já é violado, uma situação de violência contra a mulher, de violência contra uma criança, um idoso, então a família está amparada no CREAS. Todos os municípios do Brasil possuem no mínimo um CRAS. Nem todos ainda possuem CREAS, porque tem a ver com financiamento, tem a ver com quantidade populacional, mas naqueles que não têm CREAS ainda, em Alagoas,
só apenas 7 municípios ainda não possuem CREAS, então quase todo o estado de Alagoas está coberto com CREAS. E aí, naquele município que não tem, por exemplo, Pindoba, por ser um município muito pequeno, o CRAS também, com a equipe técnica, efetiva o serviço que seria do CREAS, que já é o CRAS, ele previne, né? Digamos que o CRAS é o posto de saúde e o CREAS é a emergência. Então, não tem como não atender. Então, assim, é uma infinidade de serviços e programas que o SUAS traz, né? Então, são serviços continuados, é lei, não é mais um projeto com início, meio e fim. Então, entra presidente, sai presidente, governador, prefeito, o SUAS se mantém. E assim, eu acho que é importante ressaltar, como você bem falou, que a assistência social, ela não é mais aquela política de entregar cesta básica, né? A assistência social, ela é uma base para uma construção dentro de um município que vai afetar na gestão de saúde, vai afetar na educação, né, das crianças. Então, ele é realmente uma base de toda a gestão. Exatamente, Débora, você falou algo fundamental, não é? A intersetorialidade. Hoje em dia, não se discute mais nada sozinho. Então, nas questões do Unicef, em qualquer questão, meio ambiente, as políticas são convocadas, convidadas, e o espaço que a assistência social vem ganhando, né, de escuta, que como você bem falou, assistência não é entregar a cesta básica, isso é um benefício eventual, que realmente, na realidade do Nordeste, de Alagoas, é necessário, mas ele não deve ser eterno. Por isso que o nome é benefício eventual. Então, e não só isso, exatamente, né? Em uma calamidade, como foram as chuvas, né? Uma casa que desaba, um incêndio, o provedor faleceu, ou né, teve privação de liberdade. Então, aquela família é assistida de imediato com o aluguel social, com a cesta básica, com os benefícios, o auxílio natalidade, que é o enxoval, no caso de óbito, o auxílio funeral. Então, não é só isso. A assistência é uma política pública de direito e precisa ser compreendida como tal. Então, é a porta de entrada para vários serviços e programas, como a gente já citou aqui, CRAS, CREAS, tem também o Cadastro Único, que é um cadastro riquíssimo, é também da parte da assistência social, tem os albergues, tem as casas de acolhimento, instituição de acolhimento. Então, assim, é uma gama de serviços, né, com profissionais capacitados, como os psicólogos, os assistentes sociais, pedagogos. Esses são os trabalhadores do SUAS, né, o pessoal do nível médio que faz um trabalho como orientador social, como visitador, tem um programa Criança Feliz. Então, assim, é uma vasta, uma política rica também, um leque muito grande, né? Importante para o município, importantíssimo, né, que os prefeitos, que a comunidade entenda, não é? Porque às vezes a própria comunidade, eu vou na assistência pedir uma cesta básica. Ela pode até ir, não é? Vai ser atendida e tal, mas aí ela vai se inteirar dos seus direitos, que são bem amplos, né, enquanto cidadã, enquanto ser humano. E a gente está falando um pouco sobre essa construção da assistência social para a base de diversas políticas públicas. E aí eu queria entrar no assunto que é o Censo SUAS, né, que vai começar agora em breve. Queria que você explicasse um pouco o que é o Censo SUAS, a importância, né, os prazos. Fala um pouco para a gente. Fundamental, né? Sem Censo SUAS não existe não existe assistência. O Censo SUAS é um instrumento, né, uma ferramenta de monitoramento, de coleta de dados, das ações da assistência. Como você citou aí no início a saúde, como o CISVAN, né? Tem muita sigla, né? A saúde. A assistência da mesma forma, RMA, RMG, que é relatório mensal de atividades, relatório gerencial. Então, importantíssimo, Débora, está aí previsto para 16 de outubro a abertura do Censo SUAS, né? Ele tem prazo de abertura, tem prazo de fechamento, são 13 questionários extenso. A gente orienta que a equipe imprime esses formulários, porque reúne, digamos, o CRAS, ele imprime aquele formulário, cada instituição tem um questionário específico, CRAS, CREAS, Serviço de Acolhimento. Então, a gente orienta que as coordenações imprimam aquele material para, junto com a equipe, levantar esses dados e responder da forma mais fidedigna, porque às vezes, Débora, a pessoa tem medo, pergunta ao censura, quantas impressoras você tem?
Às vezes o setor só tem um, aí a pessoa está meio acanhado, né? E vai dizer que tem 2 ou 3. Não podemos burlar as informações, porque é isso que o Brasil quer descobrir, é isso que o governo federal quer descobrir. Quais são as nossas fragilidades? Então eu preciso ser fiel. A NOB-RH, né, que é sobre os trabalhadores do SUAS, ela determina um número mínimo de profissionais. Mas nós sabemos que com os recursos que existem, não é possível contratar, é muito pouco. Por exemplo, R$8.000 para um CREAS mensalmente. E você imagine, um CREAS tem um advogado, tem um coordenador de nível superior, tem no mínimo um psicólogo e no mínimo um assistente social, um agente administrativo. Com 8.000 a gente não paga essa equipe. Então, justamente por esse cofinanciamento ainda ser insuficiente e os municípios não ter condições de arcar também a contrapartida, porque cabe ao município a locação, o prédio ou a locação, o auxiliar de serviços gerais, o vigilante, o motorista, então já existe a contrapartida. E aí não tem como, às vezes, o município também assumir os profissionais de nível superior. Então, quando eu respondo o meu censo SUAS e eu não tenho um psicólogo no CREAS, eu tenho que dizer isso, porque o governo federal vai entender que, por que eu não tenho? Né? Vai entender que não é porque eu não quero, que aquele recurso é insuficiente. Então fica aí o alerta, né, do dia 16 de outubro até o dia 5 de dezembro, né? O Censo SUAS está aí disponível para que todas as equipes respondam, como a Gisela já falou, da forma mais fidedigna possível, para quem sabe a gente conseguir um pouco mais de recursos. E esse já é o gancho para minha próxima pergunta, Gisela. Assim, a gente falou agora há pouco tempo que a gente recebeu o presidente do COSEMES para tratar dos assuntos da saúde, e a gente falou muito sobre subfinanciamento nos programas federais, nos programas da saúde. Eu queria saber se isso acontece também na assistência social. Você acabou de falar que às vezes recebe um recurso que ele é insuficiente. E a gente sabe que às vezes quando isso acontece, o prefeito se sente na responsabilidade de prestar um serviço de qualidade e muitas vezes acaba caindo na responsabilidade da gestão municipal mais uma vez. E às vezes o município não tem mesmo recursos suficientes para suprir aquela necessidade e fica naquele jogo de cintura tentando sempre oferecer um serviço melhor para a população. Como é isso na assistência social? Certo, eu vou responder sim, Débora, mas deixa eu só fechar outros itens do Censo SUAS, Por que favor. É muito importante. Tem no mínimo 3, eu falei do RH, recursos humanos, Isso. Falei de equipamentos, tipo impressora, e também o serviço que é prestado. São essas 3 principais pontos que o Censo SUAS ele é muito vasto, ele coleta inúmeras informações, inúmeras de atendimento, de visita domiciliar. Mas assim, quando você vai mensurar para ter uma nota, ele gera uma nota, o IDCRAS, o IDCRES, que é o indicador, que aí aquele município que consegue de 0,5 para cima, ele está apto, tá regular para bom, e 0,5 para baixo, ele está ruim para péssimo. Então, esses dados são levantados a partir da resposta do Censo SUAS. Então, a outra atividade que é muito questionada são justamente que atividade você desempenha, né? Visita em domicílio, um trabalho de equipe. Então, por isso que é importante imprimir e discutir e responder coletivamente, com tempo, porque como você tem de 16 a 5 de dezembro, você tem quase 60 dias, não deixe para a última hora. O sistema se congestiona, é o Brasil todo acessando, todo. E aí você tendo isso ali, e na medida que for, já colocando no sistema, vai salvando. Depois da validação, né, para acessar o Censo SUAS, o gestor, no caso eu como gestora de assistência, ou o meu adjunto, geralmente são 2 senhas que o governo federal disponibiliza. Porque nem sempre a gente, gestor, tem tempo para isso. E aí a gente tem aquela pessoa de extrema confiança, aquele técnico capacitado para alimentar esse sistema. Geralmente são os profissionais da vigilância socioassistencial, é quem condensa esses dados no sistema. Então, você procure salvar e antes de enviar, confira direitinho, porque aquilo que a gente coloca ali tem fé pública, né? Vai o carimbo do gestor, a assinatura digital do gestor. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente orienta, imprima, reúna a equipe, coloque toda a realidade, né? E
Depois disso, abre-se o prazo dos conselhos. Os conselhos municipais de assistência, ele tem o poder, né, de validar ou não aquelas informações. Então, se a gente coloca lá que tem um veículo, o conselho vai fazer uma visita na instituição e vai querer ver o veículo. Então, por isso que a gente reforça na veracidade das informações e principalmente em não se acanhe em expor a realidade, né? É isso que o governo federal quer saber. Qual é a nossa realidade, de norte a sul do país? Então, assim, eu não podia passar para o financiamento Sim. sem lembrar dessas informações importantíssimas, né? Se liguem nos prazos e ainda tem um prazo de retificação, né? Que se você perder, em dezembro abre, é um período curto, acho que você tem aí, acho que de 5 a 8 de dezembro, salvo engano. Se você perdeu... 8 de dezembro. 8 de dezembro. Isso. Só 8? Vai até o dia 8 de dezembro. Para correções. Isso. Né? Assim, então, só lembrando que a gente agradece muito a AMA por nos chamar para conversar sobre o SUAS e, sobretudo, na data correta do Censo SUAS, que é agora em outubro. Então, fica aí, porque o Censo SUAS é quem vai arrecadar recursos para desenvolver as atividades, que é a próxima pergunta sua. Então, sobre financiamento, o SUAS esteve bem pior 4 anos atrás. Nós, assim, a gente pode comparar que estivemos na UTI, né? A AMA abriu muito as portas para o COEGEMAS, o presidente Hugo Vanderlei sentou conosco e era assim, um de segurar na mão do outro, porque quando, como você já citou, quando faltam recursos, é na porta do prefeito que a dona Maria vai bater, né? Quando o seu Bolsa Família é bloqueado, é cancelado, quando um CRAS é fechado a porta. A dona Maria não vai em Brasília, ela vai na porta do prefeito, na porta da secretária de assistência. E estivemos muito pior. A gente precisa dar a César o que é de César, né? Até dezembro de 2022 era assim uma situação terrível, né? O corte de recursos de assistência foram de 60%. A partir de janeiro de 2023, a gente, enquanto COEGEMAS, CONGEMAS, tivemos uma reunião em Brasília, já no dia 7 de janeiro de 2023, com o ministro de assistência, Wellington Dias, com o secretário nacional de assistência e toda a equipe, onde eles garantiram o retorno, né, do orçamento que tinha sido a nós, digamos assim, de alguma forma subtraído. A gente não entendeu o que aconteceu nos últimos 4 anos. E aí, já em fevereiro, um mês depois, dia 7 de fevereiro, os municípios começaram a receber 80%, né? Não 100% do que a gente tinha, né? Como eu dei o exemplo, mas para quem perdeu 60%, né, de 100, a gente trabalhava com 40%, quando você vê 80% na conta, é um suspiro, é como um pai de família que recebe R$1.000, passa a receber R$400 e aí no outro mês recebe 800, então é um suspiro. Então, assim, ainda estamos numa luta imensa para a aprovação da PEC de 1%, é a PEC 383, a gente sensibiliza nossos prefeitos para que sensibilizem seus deputados federais para colocar essa PEC em votação. É a PEC 383 do deputado Danilo Cabral, de 2017. Nessa PEC, a gente pleiteia 1% do orçamento da União para assistência social. Por exemplo, a educação tem 25%, a saúde tem 15%, a assistência não tem piso definido. Por isso esse sofrimento, essa angústia, essa escassez de recursos. Veja, Débora, 1% resolveria com folga todas as demandas da assistência. Porque o assistente social, ele é guerreiro, ele é atrevido, ele desde a faculdade, ele é impulsionado. Nosso trabalho é para as classes vulneráveis, né? Para as famílias que não têm acesso, muitas que não têm um registro civil e acham isso natural. Então, o assistente social, ele é formado para orientar essas famílias, que é um direito. Você nasceu, você tem que ser registrado, você não pode ser um indigente. Então, e aí daí vem a habitação, né, a saúde e os direitos constitucionais. Então, assim, a assistência, o SUAS, trouxe muitos avanços para essa categoria que mais necessita, né? Porque tanto é que a saúde e a educação são direitos universais, né? Se a gente estiver numa BR, Deus o livre, né, sofreu um acidente, pode ser eu, uma gestora ou um morador de rua, vai ser atendido no pronto-socorro mais perto, é a SAMU, é a ambulância, então é universal.
Já a assistência é uma política para quem dela necessita. Então, só vai para o CRAS, para o CREAS, a Dona Maria, aquela do Bolsa Família, aquela que não tem renda, que depende dos programas sociais. Então, por isso, essa luta muito grande em prol dessas famílias e fazer que os prefeitos compreendam. Eu costumo dizer, prefeito é o mesmo morador da mesma cidade, ele passa na UBS, ele leva o filho na creche, ele vai no CRAS. Então, é uma política riquíssima, de grande valia, de grande importância, e precisa que esse financiamento seja realmente votado, fortalecido, que aí a gente trabalha com folga e ganha todo mundo, né? Ganha todo mundo. Uma equipe, o trabalhador, se ele é bem remunerado, ele vai trabalhar melhor ainda, né? Se ele paga as suas contas direitinho. Então, assim, é uma luta conjunta, né? A gente faz o apelo aos prefeitos, aos deputados, aos senadores, que olhem para a assistência, não só olhem na calamidade, que é o primeiro que chega, quando a casa cai, quando a chuva, ou o incêndio, ou a Covid, é o primeiro profissional que chega. Você tem importância, vê a importância do SUS e do Censo SUAS. Na Covid, pedir os dados de idosos em instituição de acolhimento. Foi o Censo SUAS quem tinha esses dados para passar para o Ministério da Saúde e as instituições de acolhimento de idoso e infantil também serem vacinados com prioridade. Então, assim, só lembrando a importância do preenchimento correto do Censo SUAS. Se eu não tenho instituição de acolhimento, eu não vou colocar que tenho. Se eu tenho com dificuldades, eu vou colocar que tenho com dificuldades. É porque é isso, né? É através do Censo SUAS, é através das políticas de assistência social que vai construir a base de outras políticas públicas da saúde, da educação, da assistência. E você estava falando um pouco sobre essa questão da assistência social trabalhar com pessoas de vulnerabilidade. Eu lembrei que agora há poucos dias, né, nós tivemos a eleição para conselheiros tutelares, né, que vão atuar diretamente para as crianças e adolescentes com vulnerabilidade e aquelas que necessitam, enfim, da sociedade como um todo. E a assistência social teve um papel importante nesse processo de escolha. Na verdade, não é eleição, quero até me corrigir, é processo de escolha. A gente já teve um episódio também falando sobre isso. E aí eu queria que você fizesse desse um panorama, como é que foi essa eleição? Eita, esse Débora, processo de escolha. Você tocou numa seara aí que realmente tá bem quente ainda, né? O Conselho Tutelar, não é? Ele é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, mas como a maioria dos municípios, poucos têm Secretaria de Direitos Humanos. A maioria, exemplo do meu município, Teotônio Vilela, agrega, né? Secretaria Municipal de Assistência e Direitos Humanos. Então, realmente, os conselhos tutelares, eles são, digamos assim, administrativamente ligados em grande parte do país às secretarias de assistência. São os órgãos que financiam, né, cofinanciam a administração do Conselho Tutelar. Além disso, né, está o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, esse conselho que delibera o processo de escolha, é quem organiza, é quem faz todo o processo que é exaustivo, que é muito sério. São pessoas que vão trabalhar, não é, na defesa, no sistema de garantia de direitos de nossas crianças e adolescentes. Então, esses dias mesmo alguém me perguntou, Dona Giselda, qualquer pessoa pode ser conselheiro tutelar? Eu disse, que pergunta excelente. Não é qualquer pessoa que pode ser conselheiro tutelar. Existem uns pré-requisitos mínimos, não é, que a legislação coloca, né, o CONANDA, que é o Conselho Nacional, tipo, no mínimo 21 anos, idoneidade moral reconhecida, certidões criminais, tudo negativa, escolaridade mínima, ensino médio, residir, né? Aí varia de acordo com a lei municipal. No meu município você tem que provar que reside ali há no mínimo 5 anos. Alguns municípios, como o meu, coloca a experiência, se possível, na área da infância e da juventude. Então, assim, a gente já responde que não é qualquer um. Ele tem que ter, no mínimo, são vários critérios. E aí, se tem uma formação, tem teste, a primeira seleção é a de documentação, depois tem uma formação, culminando numa prova, que aí alguns não passam, e só depois dessa prova é que é lançado o edital, né, de candidatura e tal. E aí
Em Alagoas, eu não posso falar do Brasil, mas em Alagoas a gente, inclusive a AMA foi parceira no início do ano, quando nós, enquanto Coegemas, fomos acionados para também sensibilizar os gestores de assistência, os prefeitos, sobre o processo de escolha para conselheiro tutelar em 2023, com a utilização de urnas eletrônicas. Essa foi a primeira vez em Alagoas, né? O processo ele é unificado, ele acontece no Brasil a cada 5 anos, no dia 1º de outubro, em todo o país, e com urnas eletrônicas foi a primeira vez em Alagoas. Me parece que houve há 5 anos atrás, mas talvez em poucos municípios como piloto, eu não posso confirmar. E aí a AMA abriu as portas, recebemos aqui e tratamos iniciamos no início do ano com essa abordagem. E do decorrer do ano, os conselhos de direitos, os prefeitos não se furtaram a cumprir aquilo que o Tribunal Superior Eleitoral, né, requereu, né, determinou. Tudo que era determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TRE em Alagoas fazia, né, entrava em contato com os conselhos de direitos dos municípios e os conselhos, por sua vez, com as secretarias de assistência, porque o conselho ele não delibera sobre recursos, né, quer dizer, ele delibera, mas a fonte pagadora é o fundo de assistência, e aí sempre esse trabalho coletivo, interligado. E para nossa surpresa, Débora, no dia 1º de outubro, 78 municípios em Alagoas pleitearam urnas, todos esses 78 receberam, só que não receberam a quantidade pleiteada, né? Vou dar o exemplo do meu município, onde pleiteamos 20 urnas eletrônicas, devido à experiência há 5 anos atrás, de quantidade de eleitores, né, no processo, e devido ao eleitoral geral. E a gente já tem uma ideia, a gente conhece a realidade do município, a gente costuma ser muito redundante e dizer, são os municípios onde as coisas acontecem, quem está na ponta sabe o que acontece. E aí, por exemplo, no meu município requeremos 20, recebemos 8 urnas. E a gente assistiu um verdadeiro caos, né? Não só em Teotônio Vilela, como em grande parte de Alagoas. A imprensa mostrou, tem registro. O Coegemas está redigindo um documento para apresentar isso ao TRE, porque a gente acredita no poder do diálogo para que isso não se repita daqui a 5 anos, né? Que a gente sabe que o processo por urnas eletrônicas ele é lícito, ele é eficaz, né? Já foi comprovado a eficácia da urna, a legitimidade, né? A seriedade. Mas qual foi o problema, né? Filas quilométricas, né? Meu município terminou a última urna às 21h30, mas municípios que foram até meia-noite, e a gente que estava lá, a gente fez o possível, separamos o caderno, colocamos mais pessoas na mesa, a gente fazia de tudo. Estamos num calor aí mundial, né? Um calor, pessoas idosas, pessoas com deficiência, gestantes, passando mal na fila, e os municípios, os eleitores compareceram em peso para. Então, assim, a gente percebe que a realidade está mudando, as pessoas estão entendendo o que é assistência social, qual o papel de um conselheiro tutelar. Lá mesmo um promotor estava o tempo todo, promotor de justiça, acompanhando o processo, e ele viu uma senhora com um bebê e perguntou: por que a senhora veio votar? Ela estava reclamando. Ela disse: doutor, eu sei a importância que eles têm, eu já precisei deles e fui bem atendida. Então, assim, isso é muito lindo, né? Assim, a gente gostaria que não houvesse necessidade, né? Que o direito da criança não fosse violado, mas isso é um sonho, né? Irreal. Então, que bom que temos os conselheiros tutelares que trabalham com maestria, né? Com amor. Então, assim, fica aqui a crítica ao TSE, né? Por não ter escutado os municípios, que escutem. A gente tem, né, tem vídeos, tem fotos, tem depoimentos, que infelizmente o processo que era para ter sido algo como deve ser, né, pleno, que é uma situação democrática, ele foi constrangedor, não é? Muitos eleitores desistiram de votar. Como eu falei, há 5 anos atrás, o meu município registrou 6.130 votos em urnas de acrílico, cédula de papel. Nesse agora, 5.300 votos. Então, assim, quase 1.000 eleitores não votaram. E a gente sabe que a população cresce, que a juventude emite seu título. E aí, o que é que a gente viu? Não só em Teotônio Vilela, como em muitos municípios alagoanos.
as pessoas desistindo, não queriam esperar. Fazer a Um fila. domingo ensolarado, diziam, não é obrigatório. Eu ouvi muito isso, Débora. Não é obrigatório, dona Jota, fazer o que aqui? E aí o candidato, né, o conselheiro, se revoltava contra, né, nós, a prefeitura, sim, a assistência e ao conselho. E é importante que isso fique claro, que tudo que o TSE requereu aos municípios, aos CMDCAs, tudo foi cumprido em seu tempo hábil. Fica a questão, por que o TSE ou o TRE Alagoas reduziu? Por quê? A gente precisa dessa resposta. Fica essa resposta. A gente acredita que se as urnas fossem concedidas na quantidade que os municípios requereram, o processo teria sido outro, bem mais tranquilo, né? Bem menos desgastante para quem estava lá, né? Podem comparar, mas na eleição de candidato não é assim e tal, mas a gente está numa fase de melhorias, de evolução, né? A gente não pode se conformar, aceitar o erro, a falha, a gente quer respostas, né? A gente quer respostas, para tudo tem, né? O diálogo, a democracia está aí para isso. A gente foi pertinente esse questionamento agora, porque está muito recente, está muito ainda. Eu estive ontem, antes de ontem, na Conferência Estadual de Assistência Social aqui em Alagoas, né, dias 3 e 4 de outubro, e como eu sou uma pessoa muito conhecida no estado, era Giselda, o que é que você vai fazer? O que foi isso, né? O que foi isso? Veja a nossa responsabilidade enquanto colegiado, né? A gente é uma liderança, a gente representa um secretariado de municípios e é os colegas pedindo a gente resposta, né? Quanto ao TSE e ao TRE. Então fica aí o apelo, né? O apelo inicial é para que haja realmente um diálogo para uma construção de uma próxima eleição, a gente ter, né, algo que tenha uma acessibilidade melhor para os municípios, né? Os municípios, como o Giselda falou, quem está lá na ponta, é no município que tudo acontece. Os assistentes sociais, mais ainda, que estão ali vivendo, que sabem a realidade de todo mundo nos municípios. Giselda, eu quero te agradecer muito, quero saber se você quer deixar algum recado para os prefeitos, para a população em geral, e quero agradecer imensamente a sua vinda até aqui, né, para a gente gravar esse podcast, que é um tema tão importante. Débora, a gente aqui agradece, assim, foi um prazer. A gente que é apaixonado pela política pública de assistência, é quem bebe dessa água, né, quer sempre estar compartilhando, dividindo, e é importantíssimo esse espaço que a AMA, né, que é a Associação dos Municípios Alagoanos, oferece a assistência social, porque traz conhecimento, né? Abre aí um leque de perguntas. A gente só pede aos prefeitos que escutem os seus secretários de assistência, seus secretários escutem sua equipe técnica. A política pública de assistência é uma política importantíssima. Em torno de 65% da população alagoana é vulnerável, comprovadamente. Esses dados são do CadÚnico, são do IBGE, não são números aleatórios, é um número altíssimo, quase 65% da população, não é? Então, assim, é o público da assistência social, é o público da assistência. Então, assim, a gente precisa dessa força, prefeito, junto ao seu deputado federal, junto ao seu senador. Vamos aprovar a PEC 383, que garante 1% dos recursos para assistência. Com essa aprovação, os prefeitos vão ficar tranquilos. Eu digo isso, Débora, porque a gente está na ponta, a gente trabalha assistência há 20 anos, então a gente costuma fazer milagre com pouco. Então, assim, se a gente tem um piso definido, um teto definido, a gente vai trazer qualidade, né, para os equipamentos, vai trazer, né, mais impressora, mais computador, veículo para que o técnico vá na comunidade rural visitar não é, o seu usuário, enfim. Então, assim, é importantíssimo, a gente faz esse apelo. Prefeito, a saúde é importantíssima, a educação salva vidas, a gente sabe que é a base, mas a gente precisa também do seu apoio na assistência social. Vamos aprovar a PEC 383 de 2017, deputado Danilo Cabral. É isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada, Giselda. Obrigada a você que está nos acompanhando e até o próximo Papo de Gestão.